E nós, como igreja, já estamos há quase 2 anos expondo o Evangelho de Lucas. E hoje, no último domingo do ano, a exposição de Lucas, do Evangelho de Lucas, chega ao fim. Nós começamos e o Senhor nos deu a graça e o privilégio de terminarmos, de concluirmos. Começamos lá no capítulo 1, no versículo 1. E agora eu convido a igreja com alegria e com júbilo aí até o capítulo 24 de Lucas, o último capítulo desse Evangelho, a lermos a última perícope, ou a última porção do texto bíblico desse Evangelho, que encontra-se do verso 50 até o verso 53. Lucas 24, 50 a 53. Mas pela providência do Senhor, no ano de 2026, nós continuaremos com Lucas. Porque, na verdade, você já comprou aqueles livros que é um box com 2 volumes? Trilogias, que você precisa ler o próximo para saber o desfecho da história? Lucas é assim. Ele está terminando a primeira parte do seu livro, que é o Evangelho. Mas qual é o segundo volume de Lucas? Os irmãos estão sabendo. É o livro de Atos. Então, no próximo ano, a nossa igreja vai iniciar o capítulo 1, no verso 1 de Atos, e aí iremos longe. Cerca de mais de 2 anos estudando o segundo volume de Lucas Atos, que é como nós chamamos. É um livro só, endereçado para o mesmo homem, Teófilo, e que tem por objetivo mostrar aquilo que Jesus fez na terra, enquanto estava aqui, mas também tem como objetivo mostrar aquilo que Jesus fez depois que ele ascendeu aos céus. Olha que coisa interessante. Então, no primeiro volume, Lucas quer mostrar o que Jesus fez aqui. Ele nasceu, ele cresceu, desenvolveu seu ministério, ele foi perseguido, ele morreu, ele ressuscitou. O texto de hoje vai dizer, o último evento de Jesus aqui na terra, ele foi assunto aos céus, ele ascendeu aos céus, e aí termina o Evangelho de Lucas. Mas Atos continua dizendo agora, não mais do seu reinado ou do seu ministério na terra, mas do seu reinado e do seu ministério a partir do céu, por meio do Espírito Santo. Então é basicamente essa a divisão que Lucas faz. Dito isso, vamos ao encerramento, portanto, desse Evangelho. Convido os irmãos a lerem Lucas 24, 50 em diante, com atenção, com devoção, com o máximo da sua compreensão, e pedindo que Deus lhe ajude também. Diz assim: então Jesus os levou para fora, até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Bom, como já adiantei, hoje nós estamos ao final do Evangelho de Lucas. Não é um simples encerramento literário, mas é o clímax da história da redenção narrada por esse evangelista. Aqui Lucas nos conduz àquele momento em que o Cristo humilhado numa cruz, aquele que morreu como um maldito, agora é publicamente exaltado. Nós estamos diante de um evento que tem a ver com a exaltação de Cristo.
com a sua elevação, o servo sofredor agora é coroado. Ele venceu a morte, venceu o poder do pecado, e agora é recebido pelo Pai nos céus. A obra da encarnação dele, o fato de ele ter nascido aqui como um bebê frágil, ter crescido nesse mundo corrupto, ter passado por todas as aflições que um humano passa, mas sem pecado, agora culmina com o fato de que essa obra iniciada na encarnação é confirmada e aceita nos céus. Lucas escreve o seu evangelho como o primeiro volume de uma grande história. O segundo volume é o livro de Atos. Mas no evangelho, que é o texto que nós estamos encerrando, ele mostra o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Já em Atos, ele mostra o que Jesus continua a fazer, mas agora não em humilhação, irmãos. Agora exaltado. Exaltado. Então, se em Atos nós temos o ministério de Jesus em sua humilhação, em Lucas, nós temos o ministério de Lucas em sua humilhação, em Atos, nós temos o ministério de Jesus em sua exaltação, narrado por Lucas. Lembrando que quando falamos de ascensão, o evento em que o Senhor é levado aos céus, isso é a sua ascensão, nós não estamos falando de uma ausência de Cristo. A igreja não foi deixada órfã de Jesus. Jesus está no meio da sua igreja, como narram, por exemplo, vários textos de Paulo, mas para que os irmãos tenham uma memória ativada nesse sentido, você lembra da descrição da visão de João em Apocalipse? Daquele que caminhava entre os candelabros, 7 candelabros, aquele como um filho do homem, se referindo a Jesus, passeando no meio da sua igreja. Como? Espiritualmente. Por meio do seu Espírito, o Senhor Jesus está conosco. Quando ele foi assunto, ele enviou o seu Consolador, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a garantia que pertencemos a Cristo, pois ele é o selo. Mas o modo da sua presença mudou. A sua presença não nos foi retirada, mas o modo da sua presença mudou. E para que nós não sejamos como muitos que leem esse texto da ascensão de Jesus, o final de Lucas, como uma despedida, nós precisamos compreender o verdadeiro significado por detrás destas palavras. Porque o que é a ascensão de fato? A ascensão de Jesus é a resposta de Deus, Pai, para o sacrifício de Deus, Filho. É uma resposta. E essa resposta é positiva. Então, se nós entendermos esse aspecto teológico, nós, de fato, colocamos a ascensão dentro do seu local correto. A ascensão não é uma despedida, é uma confirmação que a obra de Jesus foi aceita. E agora, um homem entra nos céus na presença de Deus. Isso é maravilhoso, porque ele é a primícia, então ele representa todos nós, que crendo nele, um dia ressuscitaremos, receberemos um corpo glorificado e habitaremos em perfeição com Deus. Jesus é esse primeiro. Portanto, a ascensão é a declaração pública, é uma declaração pública do Pai, que o Filho cumpriu perfeitamente a obra da salvação.
Esse texto eu dividi em 2 movimentos. A gente poderia encontrar outras formas de sequenciá-lo. Mas para simplificar, são 4 versos, 50, 51, 52, 53. Então, 50 a 51, a primeira parte do nosso texto. O verdadeiro sumo sacerdote nos abençoa e é entronizado. É isso que está narrando no verso 50 e 51. O verdadeiro sumo sacerdote, que é Jesus, nos abençoa e é entronizado. Versos 52 e 53, a segunda parte do nosso texto. Os eleitos adoram, alegram-se e ajuntam-se mediante a obra do sumo sacerdote. Vou repetir. Versos 50 e 51. O verdadeiro sumo sacerdote nos abençoa e é entronizado. Versos 52 e 53. Os eleitos adoram, alegram-se e ajuntam-se como resposta à obra do sumo sacerdote. Essa é a nossa estrutura simples que passaremos agora a seguir, verso a verso, buscando compreender essa palavra maravilhosa que é da parte de Deus. Então, mais uma vez eu lhe convido, agora nós vamos devagar, a olhar para o verso 50 e vermos as verdades que aqui estão narradas. Assim diz: então Jesus os levou para fora, até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Esse é o nosso primeiro verso. A primeira coisa que Lucas faz é nos mostrar quem é que conduz a cena. Não é irrelevante o modo como o evangelista narra que Jesus os levou para fora. Levou quem para fora? Os discípulos. Levou para fora até Betânia. Eles estavam onde, então? Onde que os discípulos estavam? Em Jerusalém. Os discípulos estavam em Jerusalém. Porque Jerusalém, irmãos, é o centro religioso, político e simbólico de Israel. Nós vínhamos falando isso aqui aos domingos anteriores. Jerusalém é onde está o templo, o sinédrio, toda a horte política, religiosa. Na verdade, é a cidade do templo e do sistema cultual. É Jerusalém. E é também o lugar onde Cristo Jesus foi rejeitado, onde ele foi condenado e onde ele foi crucificado. Tudo isso ocorre em Jerusalém. Quando Jesus morre, inclusive nós vimos há domingos anteriores, 2 discípulos se desanimam, achando que a história acabou, e eles regridem para Emaús, se distanciando de Jerusalém. São os 2 discípulos a caminho de Emaús. Mas tão logo que Jesus se revela para eles, eles voltam para Jerusalém, onde Jesus já tinha se apresentado a Simão, Pedro, onde ele já tinha aparecido para alguns, e todos estão se animando agora com o fato de que Jesus está o quê? Vivo. Ele não está morto. E ali eles estão reunidos em Jerusalém. Olhe para o verso 49, por gentileza, do último capítulo. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade. Que cidade? Jerusalém. Essa era a ordem. Fiquem em Jerusalém. Mas agora, na ocasião da ascensão, o Senhor move a cena de um lugar para outro. E eu quero que você entenda isso. Ele tira os discípulos de Jerusalém, a cidade do templo, a cidade do culto, a cidade dos aspectos cerimoniais,
e move eles até Betânia. O que tem em Betânia? Que cidade é essa? Alguém lembra o que tem em Betânia? É uma cidade na encosta oriental do Monte das Oliveiras. Lembra o que aconteceu no Monte das Oliveiras? Ali o Senhor sofreu sobre si grande e terrível aflição, a ponto de ele ter chorado, de ele ter suado, sangue. Foi o lugar da aflição antes da cruz. Ele retorna para as proximidades desse mesmo lugar, que é Betânia, mas por um motivo interessante, porque ali não é templo, não é centro político, não é centro religioso de Jerusalém. O que se espera de um Messias? Que ele domine o templo, que ele faça os seus eventos no lugar onde o templo se encontra, em Jerusalém. Mas Jesus não faz isso. Ele vai para um lugar que é um lugar de amizade. Betânia, para Jesus, é um lugar de amizade, é um lugar de cuidado, é um lugar de mesa, de lágrimas e de ressurreição também. Por quê de ressurreição? Porque lá moravam os seus amigos, Marta, Maria e Lázaro, que foi ressuscitado ali. É para esse lugar que Jesus vai, para fazer o evento final do seu ministério terreno. Até então, ele não escolhe Jerusalém, ele não escolhe o templo, mas Betânia. E de lá a ascensão acontece. Jesus conduz os discípulos até Betânia, não por motivo sem razão, não sem razão. Porque, lembre qual é o ponto, Cristo não está partindo de um lugar onde o poder religioso está concentrado, mas ele está partindo de um lugar onde a comunhão dele aconteceu com maior intensidade. Isso já comunica algo para nós, que a presença de Deus, a partir do sacrifício de Cristo, e entendam isso, a presença de Deus, a partir do sacrifício de Jesus, não está mais vinculada ao sistema do templo. Os irmãos conseguiram compreender essa moção? Mas aonde que a adoração acontece agora? Apenas em Jerusalém? Não mais. A adoração acontece em todo lugar onde Cristo está. E por isso que ele não precisa estar amarrado a Jerusalém. E ele vai até Betânia. Então, o antigo centro cultual, o templo, ele cumpriu a sua função. Cristo aboliu o templo. O verdadeiro templo, agora, é Ele mesmo, o próprio Cristo. A bênção que aqueles que estão em Cristo recebem não flui de um edifício, não flui de pedras. A bênção daqueles que estão em Cristo flui do próprio Cristo exaltado. Jesus não ascende do templo, mas de Betânia. Por quê? Porque a presença de Deus não está confinada a um lugar. A presença de Deus agora está confinada a uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Onde estiver Jesus sendo cultuado, ali agora é um lugar de adoração. Onde o nome de Jesus foi levantado, exaltado, ali é um verdadeiro templo do Senhor. Não precisa ser necessariamente aqui, mas onde essa igreja estiver reunida em nome do Senhor, ali haverá uma verdadeira igreja e um verdadeiro culto. Lembra da mulher samaritana? Eu queria ilustrar isso e concluir esse primeiro ponto com aquele texto da mulher samaritana. Se você for agora para João 4, peço que você faça isso.
João 4. Olhe para o verso 20, a pergunta que ela faz para Jesus. Nossos pais adoravam neste monte. Que monte que ela está falando? Gerezim. Nossos pais adoravam nesse monte. Mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Veja como judeus e samaritanos, porque essa é a mulher samaritana, tinham uma disputa sobre o lugar onde a adoração deveria acontecer. Os judeus diziam que era em Jerusalém que a adoração deveria acontecer. Os samaritanos diziam que era em Gerezim que a adoração deveria acontecer. Agora olhe para o verso 21, a resposta de Jesus. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, Gerezim, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Pule para o verso 24. Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em... Nós estamos aqui agora, num verdadeiro lugar de adoração. Sabe por quê? Porque Cristo está presente aqui, e nós estamos o adorando em espírito, isto é, um espírito que habita em nós é um espírito novo, é o de Deus, e em verdade. Onde a Bíblia é pregada fielmente e onde Jesus é o centro, ali há um culto. Não em Jerusalém, não em Gerezim, mas onde Cristo está, até mesmo em Betânia, como Cristo mesmo faz questão de fazer. Ele não se priva a Jerusalém, mas vai para Betânia, para mostrar que ali, agora, qualquer um que salvo por ele, de qualquer lugar, pode reunir-se e adorá-lo. Então, na ascensão, Jesus demonstra isso. Porque fora do templo, fora do centro religioso, fora da cidade santa, mas com adoração verdadeira, que não depende mais de geografia. A relação verdadeira com Deus depende da exaltação do Cristo. Então, Lucas mostra isso visivelmente. Por quê? Vá lá para o capítulo 24 e veja como Lucas mostra isso visivelmente. Porque ele diz assim: então Jesus os levou para fora, até Betânia, e erguendo a mão os abençoou. Não é mais só o templo que é lugar de bênção. Não é mais só em Jerusalém que é lugar de bênção. Aonde Cristo é entronizado, aonde a obra dele é reconhecida, aí há um lugar de bênção. Perceba que essas bênçãos, vêm das mãos do Senhor, porque o texto diz: e erguendo as mãos, os abençoou. Bênçãos que vêm da mão do Senhor. É importante que você entenda esse estender de mão de Jesus. Tem um significado. E o significado é profundo aqui. Toda vez que o sacerdote, no Antigo Testamento, terminava a sua obra, a lei dizia que ele deveria estender a mão sobre o povo e abençoar o povo. Todos os irmãos conhecem a bênção araônica, que nós geralmente proferimos ao final dos cultos. Então, todo sacerdote, após ter oferecido o sacrifício no templo, deveria estender a mão para o povo e dizer: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e assim por diante. O Senhor Jesus, Ele faz o mesmo. Ele estende a mão para abençoar os seus discípulos, à semelhança de um sacerdote. Só que ele não é qualquer sacerdote. Ele é o supremo sacerdote. Ele é o maior de todos. De modo que a oferta que ele entregou não foi um novilho qualquer,
mas foi a si mesmo. Ele mesmo se deu como oferta. E essa oferta é tão agradável a Deus, que a bênção dele não termina, é infindável. De modo que Lucas tenta pintar como um quadro essa cena da ascensão de Jesus, e é como se ele deixasse em aberto até onde essa bênção terminou. E a gente não consegue perceber quando essa bênção termina. Por quê? Porque Jesus estende a mão, abençoando o seu povo, ele é retirado. E a gente fica assim, quando que ela termina? Ela não termina. Veja, por gentileza, o verso 51. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Você entendeu a cena? É como se a gente esperasse concluir essa bênção, mas ela não conclui. O Senhor vai sendo elevado e a bênção ainda está sobre nós. Você conseguiu entender? Há uma continuidade aí, você diz, e quando a bênção termina? Ela não termina. Porque o Senhor exatamente agora está no seu trono, com as mãos estendidas sobre o seu povo, intercedendo por nós. O nosso sumo sacerdote está continuamente nos abençoando. E aqui eu já faço uma aplicação. Não vá buscar o Senhor à procura de bênçãos materiais, financeiras e coisas desse tipo. A maior bênção que nós temos é o fato do nosso sumo sacerdote ter entregado a sua vida por nós. Nós não podemos querer algo maior do que isso, porque nós já temos aquilo que é mais precioso e valioso. Cristo entregou a sua própria vida, e as suas mãos estão estendidas, sempre estendidas, em favor do seu povo. Então nós não devemos buscar por bênçãos, porque nós já a temos sempre. O favor de Deus já está sobre nós. Na saúde, na doença, na abundância, na escassez, tendo, não tendo, o Senhor está com as mãos estendidas sobre nós. Quando nós compreendemos, quando nós não compreendemos, o Senhor está com as suas mãos estendidas sobre nós. E a bênção dele está sobre nós. Então, rapidamente, eu convido você a ir até Números, rapidamente mesmo. No capítulo 6, verso 23, seguinte. Números 6, verso 23. Vou ler para você. Na verdade, vamos ler desde os 22. O Senhor disse a Moisés: fale com Arão e com seus filhos, dizendo que abençoe os filhos de Israel do seguinte modo: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhe dê a paz. Assim, os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Agora, você está em Números, volte um pouquinho e vá para Levítico. Volte um pouquinho, Levítico, capítulo de número 9. Veja o verso 22. Levítico 9, verso 22. Depois, Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Então desceu do altar, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Conseguiram entender a relação dos dois textos? Um sacerdote, após fazer a sua oferta, ele estendia a mão sobre o povo e o abençoava. Agora, eu quero que os irmãos vá até Hebreus. Dê um salto aí. Vá até Hebreus, lá no Novo Testamento. Hebreus,
no capítulo de número 7, por gentileza. Hebreus 7, verso 11, seguinte. Sete, 11, seguinte, diz assim: portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Agora eu peço que você avance para o verso 17. Porque dele se testifica, falando de Jesus, dele se testifica: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, falando a respeito do sacerdócio de Jesus. O que isso significa? Jesus não é da ordem de Arão, ele não é da linhagem de Levi, ele é da tribo de Judá, e o sacerdócio dele é segundo a ordem de Melquisedeque. Mas quem é Melquisedeque? Esse é o ponto. Ninguém sabe quem ele é. E esse é o ponto. Porque é um nome que não tem início nem fim. E esse mistério que a Bíblia deixa é justamente para nós associarmos a ordem sacerdotal de Jesus com uma ordem que você não consegue traçar o seu início e seu fim, porque ela é de sempre para sempre. Quando nós falamos que Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, nós estamos dizendo que o sacerdócio dele é eterno e que nós não conseguimos figurá-lo no tempo e no espaço. Assim como se nós voltarmos para a história de Melquisedeque, quando Abraão paga dízimo a ele, nós não conseguimos remontar o seu início nem seu fim. E, aliás, é exatamente isso que é dito a respeito dele. Um homem do qual nós não sabemos o seu início e seu fim. Por que esse mistério? Esse mistério não é para ser desvendado, ele é para realmente ser levado à frente. Porque nós não sabemos o início e nem o fim da ordem sacerdotal de Cristo. Sabemos que ele é sacerdote para sempre. E no sacrifício que ele oferece um sacrifício eterno, que é fundamentado não em genealogia, porque nós não sabemos quem são os pais e nem quem são os filhos de Melquisedeque, mas é baseado em uma oferta indissolúvel. Uma oferta indissolúvel. Agora, você que está no capítulo 7 de Hebreus, olhe para o verso 26 e 27. Eu vou pedir a ajuda da igreja, leia comigo o verso 26 e 27, por gentileza. Porque nos convinha Você entendeu o que está sendo dito aqui? Porque nos convinha um sumo sacerdote como este. Como este quem? Quem é esse sacerdote? É Jesus. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. E o verso 27 é o mais interessante. Que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de ficar oferecendo sacrifício dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo. Por quê? Porque Cristo fez isso uma única vez.
e pronto. Quando ele se entregou na cruz, esse foi o único sacrifício que esse sacerdote fez, e esse sacrifício foi definitivo. Não havendo necessidade de mais nenhum outro sacrifício desde então. Você está em Hebreus, vai para o capítulo 9, por gentileza, e veja o verso 11 e o verso 12. Diz assim, Hebreus 9, verso 11 e 12. Eu leio para você. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Sabe o que isso significa para nós, irmãos? O sumo sacerdote fez uma obra tão perfeita como acabamos de ler, incapaz de ser replicada, reproduzida, porque ela é perfeita em si mesma, que quando ele estende as suas mãos sobre nós e ascende aos céus, nos abençoando, a sua bênção não pode ter fim, porque o seu sacrifício foi eternamente aceito, e a sua bênção, portanto, é eternamente sobre aqueles que ele representou. Você entendeu isso? A perfeição do sacerdócio de Cristo, a perfeição da bênção ao concluir o seu sacerdócio. Agora volte para Lucas. Isso nos ajuda a entender exatamente o verso 51 do capítulo 24, porque diz assim: aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. A bênção de Deus não termina com a sua ascensão, porque a sua intercessão por nós não termina. O Cristo que levanta as mãos ali em Betânia sobre os seus discípulos, continua levantando as suas mãos sobre o seu povo. E a ascensão garante isso, que a salvação das nossas almas não depende da nossa constância, mas depende da obra perfeita de Jesus na cruz, a qual acabamos de ler. É a obra perfeita de Jesus que nos garante participação com Ele e a bênção dele sobre nós. Mais uma vez, eu leio a vocês, só ouçam com atenção, Hebreus 7, 24 e 25. Concluindo esse ponto, diz assim: Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus. A parte final, vivendo sempre para interceder por eles. Sabe o que o Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote, está fazendo agora, exatamente agora, em favor daqueles que são seus? Qual é a resposta do texto? O que ele está fazendo? Está intercedendo por nós. Tem gente que fala: pastor, ora por mim, que a sua oração é mais forte. Pastor, vou orar de madrugada, que a oração não tem fila. Meu irmão, desde besteira. Você tem Cristo intercedendo por você. Você tem o Senhor da glória orando continuamente em seu favor. Não só suas mãos, as mãos dele, estão continuamente nos abençoando, como a oração dele está continuamente nos guardando. E se você
está preservado na sua santidade, é por causa da intercessão de Jesus. É a intercessão dele que nos mantém de pé. Se você olhar para a oração sacerdotal de Jesus, em João 17, e eu convido você a fazer isso, vá até João, capítulo 17, olha o verso 9, só para que você entenda a oração. João 17, 9. É por eles que eu peço, pelos eleitos dele, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aí, mais lá para frente, eu peço que você leia o verso 20 diante. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falaram, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o verso 24. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, porém eu te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Sabe por que você veio a crer em Cristo? Sabe por que um dia você confessou a Cristo? Porque o próprio Cristo orou pela sua salvação. E Deus não rejeita a oração do Filho. Se você pertence a Jesus, é porque a intercessão dele foi atendida pelo Pai. E ele orou dizendo: Senhor, salva, ponha o seu nome. Senhor, salva essa pessoa. Confia ela a mim. Que ela seja minha e que o Senhor preserve ela em mim. Nós somos frutos, irmãos, da oração de Jesus em nosso favor. Nós somos frutos do sacerdócio de Cristo em nosso favor. A nossa fé é fruto de uma oração atendida, que o Pai fez, que o Filho fez ao Pai em nosso favor. Verso 51. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Para onde que o Senhor Jesus foi elevado? Para o céu. Esse é um dos versos mais belos de todo o Evangelho. Porque Jesus sobe abençoando, a bênção não termina com a ascensão, ela continua. Aí tem uma transição solene e majestosa. Porque enquanto Cristo abençoa, e essa bênção não é interrompida por sua partida, ele não encerra o seu ministério sacerdotal. Ele continua intercedendo por nós todos os dias. O verbo aqui, sendo elevado, ou ia se retirando, sendo elevado para o céu, está na voz passiva. O que isso significa? Muito importante. Não foi Jesus quem se elevou aos céus. Foi o Pai que o aceitou em sua obra e o elevou aos céus. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui mais do que os nossos olhos são capazes de ver. Não é simplesmente, eu terminei a obra, agora eu vou voltar. Não é assim, não é isso que nós estamos lendo aqui.
nós estamos lendo algo muito mais profundo. A obra foi terminada, e ela não apenas foi concluída, mas ela foi aceita por Deus, e Deus agora quer o seu Filho em comunhão com Ele. Não é que Cristo apenas fez e se ausentou, mas Ele fez e foi aceito, e nos representa nessa aceitação. É importante dizer que quando Cristo é levado aos céus, nessa ascensão pelo próprio Deus, aqui algumas profecias estão sendo encerradas. Por exemplo, eu não vou ter tempo para esgotá-las, mas a você que gosta de entender com mais detalhe, anote, se for o caso. Por exemplo, aqui nesse exato momento que o Senhor Jesus é levado assunto aos céus por Deus Pai, porque a sua obra sacerdotal é aceita, está se cumprindo Daniel 7, verso 13 e 14. De forma que não é algo que nós estamos esperando acontecer, mas é algo que já se cumpriu. E o que diz Daniel 7, 13 e 14? Eu vou ler rapidamente. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, Jesus se dirigindo a Deus, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos e as nações, homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, não passará, o seu reino jamais será destruído. É isso que a profecia diz. Ou seja, no momento em que o nosso Senhor foi assunto aos céus, Daniel 7 se cumpriu. E ele foi assunto aos céus, não para esperar um tempo em que ele vai reinar. Ele foi assunto aos céus cumprindo essa palavra, para reinar. E quando ele ascendeu, ele está reinando. Muitas pessoas interpretam esse texto de maneira errada. E eu vou dizer a maneira errada que ele é interpretado. Olham para Daniel 7 e pensam que está descrevendo a segunda vinda de Jesus. Mas não é isso. Daniel 7 está descrevendo a ascensão de Jesus. Esse momento que nós estamos lendo aqui em Lucas 24, se cumprindo. E o seu reino é, portanto, inaugurado na sua ascensão. Por isso que esse momento é tão sublime, irmãos. Por isso que nós cantamos o que cantamos. Teu reino é sempre eterno. De um Deus que já reina, de um Cristo que já reina. Então, o que é a ascensão de Jesus? E aqui a gente fecha essa doutrina. A ascensão de Jesus é a sua entronização como o Rei dos Reis, como aquele que venceu a morte e que tudo governa. A ascensão não é só um evento que Jesus vai para o céu. A ascensão é a sua coroação, é o reconhecimento da sua majestade, da sua obra, do seu domínio. Como diz o Salmo 110, verso 1, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esse salmo também se cumpriu na ascensão. Como é que nós podemos saber disso? O texto de Hebreus 9, verso 11 e 12, nos mostra esse cumprimento. O que diz Hebreus 9, verso 11 e 12? Eu passo a ler para você. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação, entrou nos santos dos santos uma vez por todas, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, tendo obtida eterna redenção. E aí, quando a gente avança, e esse texto eu gostaria que você pudesse vê-lo, tá? Vá para Hebreus, no capítulo de número 1.
e veja o verso de número 3. Hebreus 1, verso 3. Vamos ler todos juntos? O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, o que é assentar-se à direita da majestade? É reinar? Sim ou não? Claro que é. Depois de ter oferecido a purificação dos pecados e a sua obra redentora ter sido aceita, ele se assenta à direita de Deus Pai para governar e reinar. Daniel 7 se cumpre. Se cumpre aqui. O filho retorna para o pai, que é o ancião de dias, e tem todo o domínio sobre toda a realidade. Inclusive agora, o nosso Senhor reina. Governa com justiça. Nós podemos ver isso, irmãos, em muitos outros textos, que eu não vou poder ler para os irmãos, mas vou citá-los. Marcos 16, 19, tem a mesma ideia de quando Cristo completa a sua obra de redenção, ele sobe, ele vai assunto aos céus para reinar. Hebreus 1:3, o texto que nós acabamos de ler. 1 João 2:1, que diz que nós temos um advogado agora lá no céu. Além disso, o extensivo texto de Apocalipse 12. E esse texto é um texto interessante. Depois você pode ler com calma Apocalipse 12. Mas basicamente eu vou destacar 4 versos. Ou 3 ideias de Apocalipse 12. Primeiro, Apocalipse 12, verso 5. O Filho é entronizado. Apocalipse 12, verso 7 a 9. Satanás é expulso dos céus. Apocalipse 12, 10. Atenção para esse ponto. O reino é proclamado. Está tudo ligado a esse evento da ascensão. Ou seja, o que é a ascensão de Cristo? É a sua entronização. É-lhe dado todo o governo sobre todas as coisas. Por isso que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos: toda autoridade me foi toda, não parcialmente. Só nos céus? Ele só governa os céus? Nos céus e o Senhor reina, irmãos. A ascensão é a prova disso. Foi assunto aos céus porque foi aceita em sua obra. E agora a gente pode caminhar ao fim desse sermão. Eu peço que você volte para Lucas, capítulo 24. E o verso 52 e 53 já é para nós uma aplicação, tá bom? Lembra como a gente dividiu essa segunda parte aqui? Você anotou? A segunda parte nós colocamos: os eleitos de Deus adoram, alegram-se e ajuntam-se em resposta ao sacerdócio de Jesus. Você entendeu tudo que nós falamos sobre esse sacerdócio? Que é um sacerdócio perfeito, aceito por Deus. Ele foi elevado aos céus, está sentado à destra de Deus, está reinando em majestade exatamente agora. E a igreja, nós que estamos aqui, nós respondemos como a esse Jesus entronizado? E aí está a aplicação. Porque Deus concedeu toda a autoridade a Jesus. E porque Jesus, que é Deus, reina, nós agimos dessa forma. Olhe para o verso 52. Então eles adorando. Adorando quem? Eu quero que você responda a pergunta. Adorando quem? Mas adoração só não é para Deus? Então Jesus é o quê? Essa é a primeira vez no Evangelho de Lucas que os discípulos adoram a Jesus.
Porque nesse exato momento, eles acabaram de reconhecer que Jesus é Deus. Ele não é um homem qualquer, ele é Deus. Para um judeu se dobrar, judeu é extremamente monoteísta. Mas agora eles olham para aquele homem e veem algo além, algo a mais. Ele não é apenas um homem comum. Ele é o próprio Deus, ele é o próprio Verbo, ele é o Logos. E por isso o adoram. Porque Jesus é digno de adoração. É por isso que nossos louvores têm o nome de Jesus sendo entronizado. Porque Jesus é Deus. Eles adoraram. E o que eles fizeram mais? Verso 52. Então eles adorando, voltaram para... Eles obedeceram. Como assim eles obedeceram? O que diz o verso 49? No verso 49, Jesus disse que eles deviam esperar onde? Em Jerusalém. E o que eles estão fazendo agora? Obedecendo. Eles vão lá esperar em Jerusalém. É lá que vai acontecer o Pentecostes, daqui a pouco. No ano que vem a gente vai ver isso. A gente vai estudar em Atos 1 a continuidade dessa espera. Irmãos, do capítulo 1 de Atos até o capítulo 8, os discípulos estão em Jerusalém. Aí, o Senhor Jesus já tinha dado a ordem, nesse exato momento, para eles saírem de Jerusalém. A ordem já é outra. A ordem aqui era para esperar. Depois do Pentecoste, a ordem é para eles saírem. Só que eles não saem. Porque estava muito bom viver em comunidade, partindo pão, comunhão, oração. Aquela vida muito legal de igreja. Aí o que Deus faz? Atos 8:1, Deus manda uma perseguição. Deixa eu chacoalhar eles, para eles saírem de Jerusalém. Porque a minha ordem é Jerusalém, Judeia, Samaria e até... A perseguição fez com que o evangelho chegasse até você, meu irmão. Se você conhece a Cristo, é porque os nossos irmãos, esses aqui inclusive, foram perseguidos. E enquanto perseguidos, fugindo, pregavam o evangelho e chegou até nós, através de muita perseguição. Louvado seja Deus pela sabedoria dele, que nos move para a missão. Eles obedeceram, porque voltaram para Jerusalém. Vamos continuar o verso 52? Então eles adorando, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria. Por que alguém estaria alegre? Nada mudou em Roma. Não era esse o grande ponto? Eles não queriam que o poder corrupto de Roma caísse. Eles não queriam que Jesus pegasse uma espada e fizesse com que o imperador fosse derrotado. Mas nada mudou. A corrupção em Roma continua. E pior, agora Roma vai perseguir os cristãos e matá-los. No ano 70 depois de Cristo, vai ser a maior barbárie de Roma contra os cristãos. Nada mudou politicamente, piorou. Mas por que eles se alegram? Porque antes a alegria deles era que houvesse uma mudança no cenário político. Mas isso não aconteceu. Porque eles entenderam que o reino de Deus não é o reino terreno. É o reino sobre tudo. E Roma prestou conta. E todas as nações prestarão conta ao verdadeiro Rei dos Reis. Nós podemos nos alegrar, irmãos, porque quem é o nosso Rei? É Jesus. A alegria deles é porque o Rei deles é Jesus. Essa é a fonte da alegria deles. Eu não sei se você está preocupado com o cenário político de 2026.
qual governo que vai assumir, quem vai continuar. Vote consciente. Vote com princípios bíblicos. Mas não permita que a sua paz seja abalada por isso. Quem é o nosso rei não precisa de eleição. Ele já reina para sempre. E o seu governo é eterno. E todo o desígnio da vontade dele vai acontecer conforme ele decretou. E sabe o que é maravilhoso de saber? É que ainda que o poder seja todo dele, e geralmente o poder faz das pessoas perversas, não é aquela frase? Dê poder ao homem, você descobre quem ele é. Ainda que esse Jesus tenha todo o poder, há algo nele que não muda. Ele é bom e ele é justo. Esse é o nosso rei. Esse é o nosso governo. É o lado alto. Então eles se alegram por isso. Vamos continuar o nosso texto? Verso 53. Estavam sempre no templo, louvando a Deus. Qual é a outra resposta para a ascensão de Jesus? Comunhão. Que eu chamei aí ajuntamento, para ficar tudo com A. Adoração, alegria e ajuntamento. É assim que nós respondemos, irmãos, ao fato de sabermos que a obra de Jesus na cruz foi aceita por Deus Pai, e que o nosso Senhor Jesus está entronizado e Ele reina. Nós respondemos com adoração, nós respondemos com alegria, e nós respondemos com ajuntamento, com comunhão. É por isso que o povo de Deus se reúne, porque há um rei lá que convoca o povo dele para se reunir. Há um rei lá no alto que convoca cada um de nós pelo nome e que nos chama a congregar-nos uns com os outros nessa santa comunhão. Com isso, eu encerro. A obra de salvação está completa. Cristo reina e intercede por nós. A igreja vive em alegria, adoração e ajuntamento. E o Cristo que subiu aos céus é o mesmo que voltará. O Cristo que abençoa a igreja enquanto ascende é o mesmo Cristo que já reina. E esse Cristo que reina, se você não o conhece, Ele é o Cristo que salva. Portanto, que o Senhor possa lhe salvar nessa noite. E se você já pertence ao Senhor, é um cristão, responda ao Senhor como deve ser respondido. Qual é a aplicação? Se o Senhor é o teu rei, se Jesus é o dono da tua vida, responda com adoração, com obediência, com alegria e com ajuntamento. Adoração. Não cante qualquer louvor a Deus. Não profane o santo nome de Deus. Não trate Deus como um adereço na sua vida, mas trate-o como o centro de tudo. Que Ele seja exaltado em tudo que você fizer. Que a sua vida seja um culto, porque a nossa vida como cristão deve ser uma vida de adoração a Deus. Obediência. O Senhor disse para eles: fiquem em Jerusalém. Eles foram e obedeceram. Irmãos, não tem como dizer que Jesus é o nosso Senhor e andarmos em desobediência a Ele. É necessário que ouçamos a Sua palavra e vivamos, não sendo apenas ouvintes, mas praticantes da mesma. Alegria. Alegria. Alegria que independe das circunstâncias, porque nada mudou em Roma. Roma foi de mal para pior, mas os cristãos estavam alegres. Isso significa que não importa o que nós estamos passando agora, nesse exato momento da nossa vida, seja no âmbito particular ou em outras áreas da nossa vida, a gente pode se alegrar no Senhor, porque o nosso Deus vive e reina,
E nós somos um povo da alegria, porque nós temos o Salvador, que intercede por nós e que nos abençoa continuamente. E comunhão. Como você precisa do seu irmão. Você precisa muito das pessoas que Deus salvou e congregou no mesmo lugar que você. Você precisa de comunhão. Você precisa de pessoas. Você precisa do seu irmão. Sabe? Vou dar uma de pentecostal agora. Olhe para o irmão do seu lado e diga: eu preciso de você. Mas diga de verdade. Agora olhe para ele e diga assim: você precisa de mim. Precisamos uns dos outros.